Olá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o DNA nos mostra, as pesquisas sobre o DNA e como isso derruba 500% de qualquer conversa com um ateu. O DNA ele é fantástico, tá? Bom, para falar um pouquinho, só um pouquinho sobre o DNA, eu vou pontuar duas coisas. Bom, a primeira é uma explicação do professor Enéas, fantástica. Ele diz o seguinte, que um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 4 bases, ou seja, a gente tem 20 bilhões de informaçõezinhas dentro de um cromossomo. Se a gente transformar isso em bits, ou seja, 20 bilhões de bits, a menor informação que a gente pode ter no computador, e a gente quiser converter isso em palavras, vamos dizer o que está escrito lá dentro, vamos converter em palavras. Cada letra do nosso alfabeto, ela é representada por 6 bits. Então, se a gente pegar os 20 bilhões e dividir por 6, vai dar o número de letras. Se a gente considerar que, na média, cada palavra tem 6 letras, a gente pega esse número agora e divide por 6 e a gente vai ter o número de palavras. Se a gente considerar que cada página de livro tem 300 palavras, a gente divide o número anterior por 300 e vamos ter agora o número de páginas de livro. Se a gente considerar livros grossos de 500 páginas e dividir aquele número de páginas por 500, a gente vai ter o número de livros. E pronto, um cromossomo tem informação equivalente a 4.000 livros de 500 páginas. 4.000 livros. Um cromossomo. Então, o mais interessante é que, o ser humano ele não tem um cromossomo, ele tem 46. Então, 4.000 livros vezes os 46 cromossomos humanos, a gente está falando de 184 mil livros. É uma biblioteca enorme, 184 mil livros de 500 páginas. Agora, isso poderia parecer absurdo, mas o mais absurdo é que essa biblioteca enorme cabe dentro de uma célula. Uau, impressionante, não? Isso já evidencia que, 184 mil livros de 500 páginas não foram escritos aleatoriamente. Nesses livros tem toda a informação de como nosso cérebro funciona, nosso corpo funciona, coração, fígado, pâncreas, tudo, como tudo funciona. Até eventualmente doenças tem lá dentro, né? Doenças que a gente herda dos pais, etc. Tem uma quantidade absurda de informação. São 184 mil livros de 500 páginas. Uma biblioteca. Que cabe num pedacinho minúsculo. Não é verdade? Muito perfeito para não ter sido criado por alguém onipresente, onisciente e onipotente, que pode tudo. Mas isso não... A gente não chegou ainda no item número 2, o mais interessante. O DNA, com toda essa informação absurda, ele como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Ele tem 2 partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. 2 partes, tá? E essas 2 partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda a informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Todos os seres humanos vivos possuem um DNA específico. Ele é um conjunto de moléculas responsáveis
por codificar as informações individuais de cada organismo que existe na Terra. O DNA é quem define as características de cada indivíduo. Sempre que um ser humano se forma, ele recebe parte do DNA de seus antecedentes. No caso dos seres humanos, o DNA vem dos pais e define, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o biotipo, a cor da pele. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Ele tem duas partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. Duas partes, tá? E essas duas partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento sobre o olhar da ciência moderna traz uma revelação de grande significado sobre a origem da humanidade. Em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Seria isso, ou seja, as letras valem números mesmo. A chave de uma nova e grande descoberta está no nome de Deus. Vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras, em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5, Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma revelação que confirma aquilo que os que creem na Bíblia já sabiam desde os tempos mais remotos. Os seres humanos não são uma evolução dos macacos. O homem é um ser originado de Deus para habitar na terra, uma obra feita por Deus, criada à sua semelhança. O Criador do Universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do Universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Deus é a palavra-chave que forma o DNA humano. Ele é o único capaz de completar o homem. O Criador do Universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Deus está inserido no DNA humano e somente a sua presença permite que o homem seja um ser completo e verdadeiramente feliz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede,
de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida.